mas o meu Deus combinou comigo que a pregação vem do céu. Presbítero Arroio Jefferson. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agora, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios, na segunda carta, capítulo número 4. Estão vendo? Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios, capítulo número 4. Glória a Deus. Isso, está dando um jeito. Isso. Deus abençoe. Aleluia. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios, capítulo 4. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Verso de número 7 diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que seja a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos todos repetir esse verso? 1, 2, 3. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Os irmãos podem ser Glória assim. a Deus. Queridos, antes de nós ministrarmos a palavra de Deus esta noite, grata a Deus por retornar a esta casa. Aqui passamos alguns anos, como disse nosso primeiro domingo, quero agradecer o convite. Amém? É sempre bom estar aqui na congregação El Shaddai, né? El Shaddai. É sempre bom estar aqui com os irmãos, rever os amigos, a qual nós lutamos aqui durante um bom tempo. E nessa feita também, louvar a Deus pela vida do presbítero Valdir. Né? Alguns anos atrás, estudamos juntos, não éramos boa coisa não, né? Era só graça. Amém? Era só misericórdia de Deus, né? Só Jesus. Então o Senhor veio para entrar na nossa vida e, como disse ele, né? Erguendo do monturo, ok? Como diz o Salmo de número 124, não é isso? E nos fazendo assentar-se entre os príncipes. Então eu louvo a Deus pela vida do presbítero Valdir, que de fato eu fiquei muito surpreso mesmo quando eu vi que ele aceitou a fé, aceitou a Cristo e caminha na presença de Deus e tem sido um pregador baluarte nas mãos de Deus. Deus continue abençoando também essa igreja, a qual tem no meu coração, juventude, né? Também guardo recordações muito boas. Deus abençoe também as nossas irmãs e os irmãos em nome de Jesus. Queridos, nós aqui, rápidas palavras, e de fato que hoje deixei de ministrar uma aula, eu tinha afirmado com você. Estamos dando uma aula aí no seminário, na Assembleia de Deus Parque Amorim. Eu tinha dito ao diretor que é o pastor José Carlos Alexandre, que estaria aqui. Ele mandou um abraço para o senhor também, e um abraço a toda a igreja. Ele disse: não, se é lá na congregação de El Shaddai, pode ir, fica à vontade, né? E eu louvo a Deus também pela vida do pastor José Carlos Alexandre. E nós temos lido aqui nesta noite, irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus. Palavra essa digna de toda aceitação. E os irmãos sabem muito bem que o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, a segunda carta, ele escreve com uma preocupação. Claro que dentro de um conceito englobando a primeira carta, o apóstolo Paulo está preocupado com esta igreja, porque ao mesmo tempo em que a igreja é a igreja dos dons espirituais, é a igreja que vai demonstrar o fruto do Espírito, é a igreja também que vai demonstrar também uma das maiores preocupações do apóstolo Paulo, que por algumas confusões que aconteceram ali, porém, diz-nos a Bíblia que em tudo isso, o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Mas, quando começamos a pensar acerca desta palavra,
que tinha um cunho social muito interessante, onde as pessoas que de fato residiam naquele lugar eram pessoas bem vistas, a cultura muito forte, uma cultura helenista, uma cultura greco-romana, onde invadiu aquela cidade na reconstrução, onde Roma reconstrói essa cidade de uma forma muito inteligente, e baseado nisso, no conceito social e cultural, essa cidade ela é desenvolvida aonde de fato não havia ali dentro da cidade pessoas analfabetas, não, pelo contrário, eram pessoas cultas, eram pessoas que tinham um intelecto muito elevado e baseado também na parte religiosa, na parte espiritual, a cidade
refletindo como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está querendo dizer bem que na antiga aliança era uma coisa mais pessoal e tinha um velho. Porém, numa nova aliança, Jesus, quando foi até o Calvário, aleluia, diz-nos a Bíblia que ele morreu por mim e por você. E diz-nos a Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aleluia, ou seja, era só para aqueles que estavam à mercê do templo poderiam entrar no lugar santíssimo, mas depois que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e o véu do templo se rasgou, ele estava querendo dizer, agora todos são livres à presença do eterno Deus. Eu acredito aqui nessa noite que você tem livre acesso à presença do eterno Deus. Aleluia! Coisa maravilhosa! Antes tinha o véu, mas agora eu e você temos livre acesso. Aleluia! Antes eu e você só estávamos no átrio, mas agora, depois que ele morreu no Calvário, nós passamos do átrio ao lugar santo e chegamos ao lugar santíssimo, que é o lugar da presença de Deus. Aleluia! Quantos nessa noite já podem sentir a presença e o calor do Espírito de Deus que está nesse lugar? Vamos estar preocupados, meus queridos. E nós temos lido aqui, queridos, no verso de número 7, Paulo tão preocupado, dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Falar de vaso nos lembra do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 18, Deus diz para ele: olha, Jeremias, desce as mais partes baixas de Jerusalém. Aonde, Senhor? Você vai até a casa do oleiro. Aleluia. Mas para que, Senhor? Lá eu te fareis conhecer as minhas palavras. Oh, glória, aleluia. Mas para que, Senhor? Desce lá. E para quê? Você vai entender quando tu chegar lá. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus te trouxe aqui nesse lugar essa noite para você entender o propósito dele na tua vida, para você entender aquilo que você está atravessando, é para que o nome dele seja glorificado. O profeta desce. Quando chega lá, ele vai contemplar. Segundo a cultura da época, e José vai dizer que havia uma espécie, com licença, aqui, tá? Uma espécie de uma banca e uma roda, e embaixo tinha como se fosse um pedal, e quanto mais se apertava o pedal, mais aquela bancada ela rodava. Então o oleiro, ele mete a mão no barro, ele pega uma porção do barro e põe sobre aquela bancada. Ele pega um bocado d'água e derrama sobre o barro. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, que do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar. Aleluia. Diga a pessoa que está no celular: você é vaso de Deus. Aleluia. Você é vaso. Diga para mais uma ou duas pessoas: você é vaso de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Aleluia. A excelência do oleiro, oh glória, e a fragilidade do barro, oh glória. Aleluia. A excelência do oleiro e a fragilidade do barro, que somos eu e você. Quanto mais ele pisava, mais o negócio rodava e mais ele dava torno ao vaso, e o vaso ia crescer.
pegou aqueles vasos e quebrou-os. E quando ele quebra o vaso, ele pega aquele monte de barro, ele coloca água novamente, ele faz um bolo de barro e coloca novamente sobre a máquina e começa a trabalhar novamente aquele vaso até ele ficar bom. Eu não sei qual é a tua condição aqui nesta noite, aleluia. Eu não sei como é que está o teu vaso aqui nessa noite, aleluia. Eu não sei se você está em momento, aleluia, de erguer, eu não sei se você está ainda em uniforme, mas de uma coisa eu sei aqui nessa noite: o grande oleiro está aqui nesse lugar e ele vai trabalhar nesse vaso aqui nesta noite para a glória do seu nome. Quanto mais ele apertar, mais o vaso subir. Aleluia. Mas depois que o vaso ficava pronto, o que acontecia? Ele botava o vaso para secar. Agora, quais são as finalidades para um vaso? Com qual objetivo se era confeccionado um vaso? O vaso servia para colocar vários recipientes. Servia para colocar uva ou suco da vide. Servia para colocar, aleluia, glória a Deus. Estou indo bem devagar porque eu estou bastante cansado, mas Deus nessa noite está aqui nesse lugar nos dando graça para trabalharmos com os irmãos aqui nesta noite. Amém? Para você entender o que Deus está dizendo nessa noite. O vaso servia para colocar vinho, servia para colocar unguento, servia para colocar azeite, servia para colocar água, ou seja, servia para colocar diversos tipos de alimentos. Mas se tratando aqui de colocar o vinho, para se colocar o vinho tinha que ter o vinhateiro. E a vinha não está em qualquer lugar. Havia uma árvore que é rasteira. Você tem que colocar alguns apetrechos para a árvore crescer. E quando chega o tempo da vindima, se corta os cachos de uva, coloca no cesto e leva-se para um lugar chamado lagar. Depois que ela se põe no lagar, os homens levantam as suas roupas, entram dentro do lagar e começam a pisar. E quando eles pisam, o sumo fica embaixo e a casca sobe. A casca servia para servir de passas, quando era secada era vendida, mas ficava o sumo. E o detalhe é que aquele sumo da uva, o suco da vide, eles pegavam e depositavam onde? No vaso. Oh glória! Oh glória, aleluia! Mas para colocar o vinho no vaso, sabe o que eles faziam? A primeira coisa, eles lavavam o vaso. Aleluia!